Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Está sendo gravado esse estudo para ser passado para os irmãos terem acesso no domingo pela manhã por ocasião da escola dominical, onde eu não vou poder estar transmitindo ao vivo para os irmãos. O estudo nosso tem como título Por que o mundo está como está? E o texto básico ele fica em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. Então, Romanos 1, de 18 a 32. Eu vou fazer a leitura, você acompanhe e depois confira, continue com a Bíblia aberta, conferindo, para ver se realmente como é que está lá, né? A nossa prática é de estar sempre conferindo. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 1, de 18 a 32. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o texto básico, né, do nosso estudo de hoje. Nós temos ainda um outro texto, também bem próximo em Romanos, no capítulo 7, do versículo 18 ao versículo 25, que mais à frente nós iremos tratar dele, iremos ler. Nesse momento eu vou estar orando aqui, peço que você que está acompanhando esse vídeo também se coloque em oração e medite e peça a Deus entendimento para que nós possamos compreender aquilo que está escrito na sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine. A tua palavra foi lida e nós lhe pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Pai, fala aos nossos corações, esteja conosco, nos abençoe e nos guarde. É em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém. O autor do nosso estudo, ele começa nos perguntando, quando nós olhamos para esse texto de Romanos capítulo 1, e vemos Paulo falar a respeito de como os homens seriam, muitas vezes parece que nós estamos lendo nas páginas de um jornal de hoje. E é importante ver isso aí. Por quê? Porque não há muita diferença daquilo que Paulo escreve nesse texto do que o que nós vemos hoje, quase 2000 anos depois, ou mais de 2000 anos, se a gente for considerar algumas questões. Então é interessante porque a palavra ela já vinha afirmando o que seria e o que aconteceria no futuro. Ele diz assim: observar o comportamento das pessoas citadas no primeiro capítulo de Romanos, parece que estamos lendo as páginas de um jornal de nossa cidade. A natureza dos homens da época de Paulo é a mesma de hoje.
Conquanto o homem tem alcançado um estágio tecnológico e científico muito elevado, a sua natureza continua a mesma desde a queda do jardim. Paulo cita aqueles homens e as suas obras para destacar a natureza pecaminosa de cada pessoa que ainda não conheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Se a gente for voltar lá para Romanos, ele vai dizer o que? A lista que o apóstolo faz dos pecados cometidos pelos homens são, por exemplo, impiedade, perversão e injustiça, no versículo 18, ele fala. No versículo 21, irracionalidade, coração insensato. A irracionalidade vai estar no 22. Imundície, no versículo 24. Idolatria, no versículo 25. O lesbianismo, que é citado no versículo 26. O homossexualismo, no versículo 27. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, tudo isso está lá no versículo 29. Calúnia, insolência, soberba, presunção, maldade, desobediência aos pais, insensatez, perfídia, infidelidade, desafeição, falta de misericórdia, olha lá versículos 30 e 31. Isso, Paulo ele vai ter uma outra lista que é interessante quando nós paramos para comparar, que se encontra lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 4. 2 Timóteo 3, de 1 a 4, que diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A grande questão é que a revista faz para nós. Por que que o mundo ele está como está? Por que que nós estamos passando a situação que nós estamos passando? A primeira resposta, a resposta bíblica para essas coisas, ela primeiro vai tentar nos trazer de volta à razão, porque nós vivemos fora da razão quando nós pensamos a respeito do mundo e dos acontecimentos, porque a primeira coisa que tinha que vir na nossa mente era justamente que o homem está do jeito que está. Por quê? Porque o homem é pecador. Ele está do jeito que está porque a sua natureza ela é pecaminosa. Nós podemos olhar a nossa própria situação que nós estamos vivendo, esses tempos de pandemia. O que é que tem acontecido? Um tempo de calamidade, vamos dizer assim, total. As pessoas estão aí preocupadas, a doença está assolando todo mundo e de repente há investigações e aí vão descobrir que aqueles que são responsáveis por administrar o dinheiro público para atender os necessitados, eles estavam desviando esse dinheiro para poder fazer corrupção. Nós vemos o que é o coração do homem, pessoas morrendo e as pessoas comprando, os poderosos comprando equipamentos que não são entregues, coisas que são 3, 4 vezes o valor um do outro. A gente não vai entrar nem em questões maiores, mas só o fato de alguém ter coragem de roubar um dinheiro que seria para atender a necessidade de pessoas que não têm uma outra solução, já mostra como o coração do homem ele é depravado, como o coração do homem ele é pervertido. O homem ele está em estado total de depravação. E é interessante isso porque já lá no século XV, XVI, século XVI, João Calvino ele falava sobre isso, sobre a questão do coração do homem ele ser uma fábrica de ídolos. E ligado a isso ele vai justamente trazer a ideia que nós somos pecadores. Há muita gente que tenta crer que na verdade o ser humano ele está num estágio em que ele precisa aprender algumas coisas para melhorar. Ele fala, não, o ser humano é bom, existe essa natureza que é falada, que o ser humano ele tem algo bom em si, mas a sociedade, as coisas ao seu redor muitas vezes o impulsionam para o mal. Não, a Bíblia ela fala claramente que os reformadores eles foram assertivos nisso. O ser humano ele é mau, eles têm pecado no seu coração, ele é totalmente depravado, assim a palavra diz. Uma das doutrinas básicas do calvinismo é a depravação total do homem. Nós precisamos entender isso. E é por isso que o mundo está como está, é a depravação do homem.
O homem tem uma alma completamente destruída, ele não tem capacidade em si só. Então é isso que vem justamente o primeiro ponto da lição desta revista que nós estamos tratando aqui. O homem, ele tem uma natureza pecaminosa. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis mostram que o homem, após ser criado, desobedeceu a Deus, herdando em consequência uma natureza que se inclina à prática do pecado. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, todos os homens. E aí termina o versículo Romanos 5,12, né? Porque todos pecaram. Nós somos pecadores. Nós nascemos assim. O pecado, depois que ele entra no mundo, através de Adão, ele passa a todos os homens. E todos nós nos tornamos pecadores. Sendo assim, a natureza humana sem Deus atrai o pecado e parece natural praticá-lo. Tiago 1,14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Nós temos ainda Romanos 8, versículos 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito a Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o homem, ele tem uma natureza pecaminosa, ele está na carne, portanto, ele não pode agradar a Deus. Paulo fala ainda da luta constante do velho homem com o novo homem. E aí nós vamos lá para Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25. Nós não vamos ler todo o texto, né? Por isso que eu falo, você aí, esteja com a sua Bíblia aberta, anote aí Romanos 7, de 7 a 25. Paulo vai começar o versículo 7 dizendo: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, a gente segue. Aqui versículo 15, né? Romanos 7, versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Esse último aí, o versículo de número 20. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então nós temos o pecado habitando em nós, desde a queda de Adão. Então, a partir da queda de Adão, todo ser humano é pecador, e portanto ele não está passível, ele não consegue atingir o bem e chegar a lugar nenhum. E aí talvez você venha me perguntar: mas por que tem pessoas boas que fazem coisas boas? Isso é o que nós chamamos, né, na doutrina reformada, de graça comum. Deus ainda concede isso para quê? Para segurar um pouco o mal, porque senão seria insuportável viver nesse mundo. Então há essa condição. Ele segura um pouco o mal e coloca um pouco de bem no coração dos homens. O segundo problema aqui, que é o ponto 2 da lição, é que o homem já não teme o julgamento de Deus. A grande questão: o homem não teme o julgamento de Deus. Deus deve ser temido pelo homem. Nós formos lá para o Salmo 25, 12, ele vai dizer: o homem que teme ao Senhor, ele instrui no caminho que deve escolher. Salmo 33, 8 diz: teme ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. O Salmo 34, 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O temor de Deus é apresentado aqui de todas as formas pela palavra,
como primeiro aquele que abre o caminho para ser instruído por Deus. E ele ainda fala que nada falta àqueles que temem ao Senhor. Mas hoje o ser humano, ele parou de temer a Deus. Ele já não teme mais a Deus. Você pode andar na rua e perguntar para as pessoas se elas têm temor de Deus. As pessoas, elas não querem saber. Depois da história de Nietzsche, que ele diz que Deus está morto, as pessoas, elas não querem saber. Hoje o número de pessoas que dizem não crerem que existe um Deus, ele cresce porque há muita gente que ele não quer ninguém que possa dizer que há algo de errado na sua vida. E nós precisamos ver isso. O temor de Deus, ele está fugindo do coração do homem. As pessoas, elas fazem, elas não se perguntam o que é que Deus vai achar disso. Ou será que isso vai agradar a Deus? O Salmo 37,6 diz: farei sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como a luz no meio-dia. Essa é a descrição do justo diante de Deus. O justo é aquele que teme ao Senhor. É inevitável que ele mostre a sua aversão ao pecado, tanto na história quanto no julgamento final. Ele age graciosamente para salvar o pecador. E aqui ele apresenta a história de Jesus. Lá em Apocalipse 14:7, é um outro texto aqui. Essa lição ela tem muitos textos. Espero que você esteja aí com a caneta preparada, anotando isso, né? Apocalipse 14:7, ele diz: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós somos salvos de fora. É preciso temer a Deus por conta disso. Se nós seguirmos, Deus ele age graciosamente para salvar o pecador. Outro texto, Efésios 2:8-10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É preciso se lembrar, nós não fazemos, olha, ele ainda fala, não de obras para que ninguém se glorie, versículo 9. Em versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas, apesar dele nos salvar, ele derrama a sua ira contra aqueles que não o temem. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. John Stott define a ira de Deus como hostilidade contra o mal, uma recusa em suportar o pecado. Além disso, seu julgamento é justo, perfeito. São ações divinas, diferentes das reações humanas, movidas pela raiva, ressentimento ou despeito. O homem sem Cristo parece não ter convicção de que a ira de Deus o alcança e que se intensificará no julgamento final. 1 Tessalonicenses 1:10 diz: e para aguardardes o céu, o Filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O homem sem Cristo parece não ter convicção de que a ira de Deus o alcança e agora, e que se intensificará no julgamento final. Ainda depois de 1 Tessalonicenses 1:10, Romanos 2:5 e Romanos 3:5, né, diz assim, vou ler Romanos 3:5. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? E ainda Romanos 5:9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Então, o castigo de Deus, o julgamento de Deus, ele irá se intensificar. O homem, ele pode tentar e continuar não temendo o julgamento de Deus, mas ele não vai ser ignorado até o dia do juízo final. A ira de Deus, ela se revela no presente século, quando ele entrega os homens obstinados aos seus pecados, num processo de depravação e degeneração moral e espiritual. Nós temos ainda, voltando lá para o nosso texto básico, o versículo 28 de Romanos capítulo 1, onde ele diz: por desprezarem o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. É como se o julgamento de Deus já tivesse começado para os homens sem salvação.
o processo cuja conclusão se dará no julgamento final. Como igreja, devemos ser fiéis, falando aos homens não só do amor e da misericórdia de Deus, mas também do inferno eterno. A Bíblia fala muito da punição dos pecadores. E devemos falar também, o próprio Senhor Jesus falou claramente da punição eterna. Então, o segundo ponto nosso, ele termina aí. O homem, ele não está temendo o julgamento de Deus. Então, primeiro, por que o mundo está como está? O homem, ele é um ser completamente pecaminoso, ele é depravado. Segundo, o homem, ele não está se lembrando que Deus o julgará, ele não está temendo o julgamento de Deus. Terceiro ponto, o homem não observa a revelação natural de Deus. Eu acho interessante a lição trazer isso, porque muitas vezes nós olhamos para o pecado e pensamos a respeito de pecado, justiça, juízo. A gente pensa a respeito de salvação como se fosse algo que fosse desculpado para quem não conhece. Às vezes a gente vai pegar aquele negócio e pensar, olha, mas nós estamos aqui, mas a gente nunca ouviu falar, eu não sabia o que era isso. Só que a palavra de Deus, ela fala claramente de que nós não podemos dizer que não conhecemos. Por quê? Porque somente o conhecer a natureza, ele já é o suficiente. O conhecimento da natureza, ele é suficiente para condenar qualquer um. O Salmo 19:1, ele diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os próprios céus, eles proclamam a glória de Deus. Salmo 121:1, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, a criação, ela demonstra isso, a imponência dos mares. A gente vai ter vários textos aí, a imponência dos mares, por exemplo, as grandezas da criação. Lá Jó 38:16 fala, acaso entrasse nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo abismo? O Salmo 33:7, ele fala, ele ajunta em montões as águas do mar, e em reservatórios encerra nas grandes vagas. O Salmo 89:9, dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam, tu as amaínas, tu as acalmas. Mostrem aos homens que há caráter criador em todas as coisas. Paulo diz que desde o princípio do mundo, o homem pode observar as coisas criadas, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade. Ainda Romanos 1:20, ele vai dizer, porque os atributos invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então ele está dizendo, claramente nós podemos perceber os atributos invisíveis de Deus através da criação. E ainda termina o versículo de número 20 dizendo, tais homens são por isso indesculpáveis. Então não há desculpa para ninguém dizer que não conhece a Deus, porque a própria natureza é suficiente para a condenar. No entanto, tendo conhecimento natural, os seres humanos não glorificaram a Deus. E esse é o grande ponto, né? Não precisava nem a Bíblia, só o ver a criação, ele já é o suficiente. Hoje nós já temos alguns do meio cristão fazendo desenhos, outras coisas mais assim. E aí alguém fez certa vez um desenho, né, como se fosse uma criação. O sujeito colocou ali equilibrado sobre a ponta de um prego uma série de instrumentos e ficou tudo muito bem equilibrado. E aí chega alguém e olha, moço, isso é muito impressionante. Quem foi que fez isso? E o outro, para poder fazer uma comparação, diz, não foi ninguém, surgiu aí do nada. É interessante porque ele chama a atenção como nós muitas vezes vemos coisas que são até simples, mas pela dificuldade de se fazer, e a gente pensa, alguém fez isso. Mas a gente olha a complexidade da natureza e ficamos dizendo que aquilo veio do acaso. Esse é um raciocínio natural, mas que os homens eles estão se recusando a observar esse raciocínio. E é por isso que Paulo fala, mesmo tendo conhecimento de Deus, eles não o ouviram como Deus. Eles preferiram adorar a criatura em lugar do Criador. Ele vai dizer que hoje adorar verdadeiramente as coisas criadas como a imagem de homens, aves, quadrúpedes e répteis. Nós vemos isso aí lá em
Romanos 1:23. Eles mudaram a semelhança do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível. No entanto, a pessoa não pode ser salva apenas com conhecimento natural de Deus. Ela precisa da revelação especial de Deus em Cristo nas Escrituras, como vemos no próximo ponto. Paulo diz que a criação dá ao homem um conhecimento de Deus, ainda que seja limitado. E nós vemos isso lá em Romanos 1:21, né? Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então há um conhecimento limitado. A gente precisa ver como a idolatria ela age no coração do homem. Se nós lermos de novo Romanos 1, de 1 a 23, a gente vai ver que a imoralidade ela é consequência da idolatria. Porque o homem não adorou a Deus como Deus, em consequência ele entrega as suas próprias paixões. E a gente vê tudo aquilo que é imoral, que acontece ali, sendo demonstrado como uma consequência daquilo que vem da idolatria ou não adorar a Deus. E ainda, tudo isso pode ser visto também, a gente vai ver no versículo 24 ao 27. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. John Stott fala sobre esses versos a seguinte declaração: a punição de Deus para a idolatria do povo foi entregar cada um à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus próprios corações. E a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito quanto ao sexo. Paulo não nos diz que o tipo de imoralidade ele tinha em mente, mas explícita que ela envolvia a degradação dos seus corpos em si. Está lá no versículo 24. E ele está certo. O pecador se entrega à degradação física e moral através do sexo ilícito, contrariando o desejo do Senhor para a sua vida. O casamento heterossexual, a fidelidade ao cônjuge, talvez isso explique porque em quase todas as práticas religiosas em que Jesus não é o centro, não há absolutos morais. A impureza sexual é comum onde Jesus não reina. Então o homem ele não é desculpável por dizer não conhece a Deus. Porque o conhecimento de Deus que é implícito na natureza, ele é suficiente para condenar. Mas quando o homem ele deixa de querer adorar a Deus e ele começa a adorar a criatura no lugar do Criador, isso vai levar como consequência ao tipo de coisa que nós temos visto hoje. E aí a gente volta à pergunta principal, que é o tema da lição: por que que o mundo está como está? É simples, ele já vai respondendo aqui para nós. O mundo está como está porque o homem ele deixou de buscar adorar a Deus. Ele preferiu adorar a criatura no lugar do Criador. E por consequência isso leva ao que? A imoralidade sexual, isso leva à imoralidade ética e vai levar também a comportamentos ilícitos. E aí é tudo que se resume no mundo de hoje. São pessoas sexualmente depravadas, são pessoas que não têm noção de certo e errado, onde a sua ética é distorcida, baseada nos seus próprios valores. Então a palavra nos chama a atenção disso. Então aí ela nos explica por que são as pessoas que se afastam do conhecimento de Deus. E talvez nesse ponto aqui, quando ele fala sobre a revelação natural, você me pergunte: não, mas é por que ainda tem pessoas que fazem as coisas certas e não estão entregues a essa depravação? Ou ainda, porque tem muitos que se dizem cristãos e que conhecem a Deus e vivem vidas irregulares. Isso são consequências do pecado. O ser humano ele é tendencioso, ele vai ser impulsionado a tentar andar com a maioria. Então, em tempos onde a cultura cristã ela foi imprimida na nossa sociedade, desde o século XV, XVI praticamente, ou um pouco antes, onde tudo que foi moldado no Ocidente, ele é moldado em cima do cristianismo, é normal ter muitas pessoas que adotam valores do cristianismo sem necessariamente ser cristãos ou praticar uma fé em si. Então eles vão andar, aquilo é uma questão de valores gerais. Assim como também há muitos no tipo evangélico que nós vemos nos últimos 20, 30 anos aparecendo no nosso país, coisa que já tem aparecido fora há muito tempo. Pessoas que querem fazer parte, pessoas que muitas vezes são empurrados para dentro das igrejas pelo medo que o seu coração tem da condenação eterna, do inferno. E aí eles vão entrar dentro da igreja buscando um
um atalho, uma saída para a questão do pecado, a questão da condenação eterna. E por consequência disso, eles não têm um coração impresso. Cristo não está impresso no seu coração. Eles não têm um relacionamento com Deus. E em consequência, eles vão ter vidas que em alguns pontos vão ser desregradas. Principalmente naquilo que não pode ser visto ou onde não pode ser cobrado. Porque geralmente onde é cobrado as pessoas elas vão observar bem isso. Mas em alguns pontos elas vão ser desregradas. Então aquilo onde a maioria vai, onde ele pode se esconder atrás de alguma coisa, onde ele pode muitas vezes ir na igreja no final de semana, sem quem sabe colocar uma oferta, ou cantar, ou chorar dentro de um templo e achar que aquilo ali está pagando tudo o que ele fez de errado durante a semana. Isso vai levar pessoas a se dizerem cristãos, estarem em meios cristãos, mas não terem um coração em Cristo. E por consequência vão ter também ações que não condizem com o que nós estamos falando aqui sobre aqueles que realmente conhecem a Deus. Então o que a gente viu? Ponto 3 ele traz para a gente a revelação natural como suficiente para condenar. Só que a revelação natural ela não é suficiente para salvar. Ela é suficiente para condenar, mas não é suficiente para salvar. E aí, para salvar, Deus providencia algo mais, que é o ponto 4 da lição, que é o último. O homem não conhece a revelação especial de Deus. Por que o mundo está como está? Porque a maioria não conhece a revelação especial de Deus. Onde é que está essa revelação? Na palavra de Deus. Se a revelação natural do Senhor fosse suficiente para salvar o pecador, não enviaríamos missionários aos índios, que têm os rios, as matas, as estrelas, os animais silvestres, para lhes abrir os olhos. Enviamos missionários por entender que uma pessoa somente pode ser salva pela revelação especial de Deus, em Cristo, nas Escrituras. O conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo foram feitas novas criaturas. E somente nas Escrituras o homem pode conhecer o Deus verdadeiro e a vida eterna. Mateus 11, versículo 27, ele vai dizer: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quis revelar. A revelação especial de Deus é assim, só aqueles a quem Ele quis revelar. O conhecimento pleno de Deus, nós lemos aqui, só pode ser usufruído por aqueles que Cristo foram feitos nova criatura. Somente aqueles que foram feitos nova criatura em Cristo é que podem usufruir, é que podem alcançar esse conhecimento. E somente as Escrituras podem revelar ao homem, fazer o homem conhecer o Deus verdadeiro e a vida eterna. João 17,3 ele diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, somente as Escrituras eles podem revelar isso. Porque Jesus ele é a expressão de Deus. Um outro texto para nós, Hebreus 1,3. Hebreus 1,3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita e a majestade nas alturas. Lembrando, ele é, Jesus Cristo, o esplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. É só em Jesus Cristo. E como tal, como a expressão exata do ser de Deus, ele pode fazer conhecido a todo homem. E aí tem um outro texto aqui de João 14, o texto nosso que é de 1 a 15, esse é um daqueles para você deixar anotado. João 14, de 1 a 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Cristo nos dá o conhecimento de Deus. Ele que mostra tudo isso. Lá em João 14, o versículo 4, ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Porém disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ele vai fazer tudo isso. O homem, ele não conhecendo a revelação especial de Deus, ele, por consequência, vai levar o mundo sempre de mal a pior. Por que nós estamos vivendo o mundo como nós vivemos? É porque o homem ele não tem conhecimento de Deus. Então, para nós cristãos, para você que está nos assistindo, que professa essa mesma fé em Cristo Jesus, é preciso parar para pensar.
muitas vezes nós temos nos apegado às coisas erradas. Nós temos buscado questões que não vão conseguir resolver aquilo que nós temos visto no mundo. Porque pelo Evangelho, a Escritura nos ensina que aquilo que vai resolver o mundo é o conhecimento de Deus. E muitas vezes, cristãos que querem que o mundo ele seja um lugar melhor, essa máxima é sempre dita nas mídias, né, fazendo do mundo um lugar melhor, ele muitas vezes se perde porque ele tenta fazer o mundo um lugar melhor buscando conhecimentos fora da Escritura, buscando ações que querem resolver problemas pontuais, mas a Escritura ela deixa claro para nós que para que o mundo ele seja melhor é só espalhando o conhecimento de Deus. Porque o que é que nós vimos, o que é que a lição nos descreveu até aqui? Que o grande problema do mundo, o que faz o mundo ser como é justamente porque o homem ele não tem o conhecimento de Deus. Ele não sabe quem é Deus, ele não teme a Deus, e ele não conhece as Escrituras de Deus. Então, se eu quero, como crente, fazer o mundo um lugar melhor, a melhor coisa que eu posso fazer para o mundo é pregar a palavra de Deus. A conclusão da lição, ela fala assim para nós: diante de um texto que expõe tão claramente a natureza pecaminosa do homem sem Cristo, a nossa reação deve ser a mesma do apóstolo Paulo ao pregar o Evangelho. No verso 16 de Romanos, no versículo 1, quando ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Devemos pregar a justiça de Deus revelada no Evangelho. Que, conforme nos fala lá em Romanos 1,17, para que os homens sejam livres da sua ira. Romanos 1,18. Não devemos nos esquecer também de que por trás de toda carne e sangue, todo homem sem Cristo estão hostes malignas. E aqui ele chama para nós a atenção, Efésios 6,12. Eu vou ler aqui Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós somos chamados. O homem, ele sem Cristo, ele está entregue a forças malignas. São justamente forças que não são físicas, mas são dominadores desse mundo tenebroso. Pregamos aos homens, mas lutamos contra o inimigo, Satanás. Não nos esqueçamos também que somente no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, estaremos completamente livres da presença do pecado. 2 Pedro 3,13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Somente lá a justiça plena vai estar. E ainda aqui ele nos remete a Apocalipse 21:27, onde diz, falando da Nova Jerusalém, né, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação, nem a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lá não vai ter pecado, e não vai ter a presença daqueles que insistem em pecar. Apocalipse 22:15 diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, o que é que nós precisamos entender? É preciso ter uma vida de conhecimento de Deus. Só o conhecimento de Deus transforma o mundo. O mundo ele está como está porque os homens, para eles, falta o conhecimento de Deus. Recapitulando aqui para finalizarmos, primeiro nós vimos, a primeira verdade é: eu e você pecamos, todos somos pecadores e por isso estamos afastados de Deus. Segunda verdade, o julgamento de Deus para o pecador por sua maldade e hostilidade é a morte e a condenação eterna. Isso quer dizer que por causa dos nossos pecados merecemos ir para o inferno. Terceira verdade, se observarmos a natureza, sua beleza, diversidade, equilíbrio e harmonia, torna-se evidente que é um ser superior, inteligente e criativo, que se revela através da sua obra. Precisamos reconhecer que Deus é esse Criador e que Ele tem se revelado a nós através da sua realização. Quarta verdade, Deus o Criador também se revelou através do seu Filho, Jesus Cristo, e de sua palavra, a Bíblia. Quem crer no Criador e na sua palavra e em seu Filho está livre da condenação eterna,
por causa do pecado e receberá a vida eterna que está junto a Deus. A grande pergunta é: você crê nessas coisas? Então, que você possa pensar aí no seu lar, na sua casa, e possamos aprender a responder isso de forma consciente e de forma verdadeira. Nós temos crido nesse Deus que coordena todas as coisas e a quem garante a entrada nossa no céu. Que Deus possa nos abençoar e acrescentar aos nossos corações a sua palavra. Irmãos, fiquem com Deus e até logo mais, ainda nas nossas transmissões regulares.